Gente, ao longo desses anos produzindo conteúdo para o canal e conversando com vocês, eu percebi que algumas expressões foram se popularizando e entraram no imaginário das pessoas. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado sobre como e quando a gente usa essas expressões, porque senão elas perdem o sentido. Se uma palavra significa tudo, ela também não significa nada. Um caso bem comum é o do relacionamento abusivo. Eu recebo várias mensagens de vocês dizendo que estavam num relacionamento abusivo ou ainda estão, e aí eu começo a conversar, peço informações e não é nada disso. Não é porque o seu namorado se comporta mal ou te traiu ou tem algum outro defeito que necessariamente você está num relacionamento abusivo. Sua raiva ou indignação ou frustração é completamente justificada, mas relacionamento abusivo configura uma série de circunstâncias e problemas que são muito mais frequentes, muito mais abrangentes e muito mais nocivos. E outra expressão que está caindo nessa ambiguidade é a da responsabilidade afetiva. Ah, fulano não teve responsabilidade afetiva comigo. Pode ser que sim, pode ser que não. Você sabe o que é responsabilidade afetiva? Tem certeza? E como é que a gente pode aplicar isso na vida, tanto para evitar sofrer, quanto para evitar causar sofrimento? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo toda terça e sexta, então a gente tem um compromisso marcado, a gente tem um date. Toda terça e sexta tem vídeo legal para você. Gente, se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu ando rodeando esse tema da responsabilidade afetiva há pelo menos um ano. Muito tempo atrás eu fiz uma série de enquetes sobre isso no Instagram e as respostas, os resultados foram tão variados que eu achei por bem deixar esse tema de lado. Porque ao mesmo tempo que ele causa toda essa confusão sobre o que é e não é responsabilidade afetiva, ele também mexe numa ferida muito grande de várias pessoas, que é a da rejeição, da solidão, da baixa autoestima. Mas na época, assim, eu recebi umas respostas absurdas. Tipo, ele não me contou que ele era soro positivo, então eu acho que isso é irresponsabilidade afetiva. Então bora entender propriamente o que é responsabilidade afetiva. A ideia geral é que você precisa ser cuidadoso, precisa ser responsável com os sentimentos e as expectativas que você gera na outra pessoa quando você se envolve num relacionamento com ela. Então é aquela coisa, né? Você não pode dizer eu te amo e quero casar com você num dia e no dia seguinte terminar porque você se apaixonou por outra pessoa. Ou então ter um longo relacionamento já compromissado, já acordado entre vocês e de repente simplesmente sumir. Terminar fazendo ghosting, né? Aquela coisa de desaparecer, cortar a comunicação e a outra pessoa que se vire para entender que você não quer mais nada com ela. E lidar com esse sentimento não só de rejeição, mas também de falta de explicação, né? 30 anos atrás, isso não seria chamado de responsabilidade afetiva. Isso seria simplesmente respeito e bom senso. Esse é um dos meus pontos principais com o uso desregulado dessa expressão. Nem tudo precisa ser responsabilidade afetiva. Pode ser simplesmente respeito e bom senso. Mas nas últimas décadas, graças à globalização, ao consumismo, à internet, às redes sociais, a gente viu a ascensão de um fenômeno social que foi batizado pelo filósofo Zygmunt Bauman como relações líquidas. Ou seja, relações sociais que são muito volúveis, muito inconsistentes, né? Que você não consegue segurar, escorre entre os dedos. Se você pegar um copo com água, ela parece, né, perfeitinha ali no formato, completamente segura. Mas se você faz um cano desse copo para outro mais baixo, pronto. A água já escorre, já vai para outro lugar e já assume outro formato. Então é isso, o fato de que a gente tem os recursos e a mentalidade para vagar de um relacionamento para outro sem pensar duas vezes. E essa coisa dos recursos e da mentalidade meio que se retroalimentam, né? Se a gente tem um, a gente tem o outro e vice-versa. E aí no meio desse novo cenário veio essa cobrança de psicólogos, terapeutas, sexólogos de que, escuta, nem tudo é simples assim. Quando você passa de um relacionamento para outro, você deixa para trás uma pessoa que pode ter reconfigurado a sua vida para abrigar esse relacionamento que vocês criaram juntos. Só que o problema dos relacionamentos líquidos não é só saber quando eles acabam, é também saber quando eles começam, porque a cobrança por uma responsabilidade afetiva só faz sentido se vocês de fato estão num relacionamento. Relacionamento é a palavra-chave. E muita gente acha que tá num relacionamento,
mas não tá. Isso foi o que eu mais percebi nas mensagens que vocês me mandaram depois dessa enquete aí que eu falei. A gente saiu 2, 3 vezes e aí do nada ele apareceu namorando outra pessoa. E a gente tava conversando todo dia no WhatsApp, a gente tava combinando de se conhecer pela primeira vez, eu tava super afim. E aí ele sumiu. Aliás, isso tem a ver com o meu vídeo anterior sobre a epidemia dos conversantes. Esses caras que só conversam e nunca desenrolam nada. Se você não viu ainda, clica aqui para assistir. Ou mesmo aquele exemplo que eu dei no começo do cara que achava que o outro não contar sobre a sua sorologia era irresponsabilidade afetiva. Não só não é falta de responsabilidade afetiva, como não é nenhum outro tipo de responsabilidade. Se a pessoa está em tratamento e, portanto, não tem o risco de transmitir o vírus, ela não precisa te contar nada. É algo que vai vir com o tempo se ela se sentir confortável para confiar em você. Porque exatamente por causa da reação desse seguidor, que mandou a mensagem, a gente percebe que ainda existe muito estigma em torno das pessoas que convivem com HIV. Mas o que todas essas histórias têm em comum? Elas estão todas no início de uma relação, não necessariamente um relacionamento. Ninguém ali pediu a outra pessoa em namoro, ninguém fez nenhum acordo, ninguém prometeu exclusividade, nada disso. Mas a gente conversou, ele disse que estava super afim, eu estava mó animado, eu estava cheio de planos. Então, amigo, gerenciamento de expectativas não é algo que só compete a outra pessoa. Antes do início do relacionamento, na verdade, quem tem que gerenciar é você. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que para muitas pessoas é complicado entender onde está esse limite, entre algo que era casual e vai se tornar formal. Por exemplo, para algumas pessoas, transar já é algo super íntimo, é uma super entrega, É algo que estabelece um vínculo enorme. Mas para outras pessoas, não é. É só um ato de prazer, uma coisa momentânea que não vai para além disso. E ninguém está errado, tá? As pessoas têm abordagens diferentes, em momentos diferentes da vida, em circunstâncias diferentes da vida. Tudo isso muda e varia para cada pessoa. Mas até que a situação esteja clara, é importante você entender que planos, expectativas, vontades são questões suas. A outra pessoa não tem nada a ver com isso. Até porque funciona nos dois sentidos, É uma via de mão dupla. Se uma outra pessoa se apaixona por você, digamos, uma paixão platônica de alguém do trabalho, você não é obrigado a namorar com essa pessoa só porque ela tem esse super sentimento, É uma questão dela. Então eu acho que a gente anda falando muito sobre responsabilidade afetiva e tudo bem, é um assunto importante, mas não dá para falar sobre ele sem falar do outro lado da moeda, que é o da autonomia afetiva. É a sua responsabilidade, a sua capacidade, a sua independência para lidar com seus próprios sentimentos. Não terceirize essa responsabilidade. Ela não cabe a outra pessoa. Especialmente no começo da relação, essa terceirização da responsabilidade vai praticamente inviabilizar o que está acontecendo ali. Porque ninguém tem que lidar com esse peso que a outra pessoa está trazendo sem necessariamente a intimidade, a cumplicidade, o conhecimento, a formalização que permitiria que essa pessoa trouxesse esse peso. E quando eu falo de autonomia afetiva, eu não estou dizendo para você virar uma pedra e não sentir mais nenhum sentimento positivo, nenhuma expectativa, nenhuma empolgação. A gente não existe só nesses dois extremos, da frieza extrema e do calor extremo. Aquela galera do eu desisti do amor, que eu vejo muito nos comentários e que um dia vai virar vídeo aqui no canal. Não, gente. Autonomia afetiva é você aceitar esses sentimentos que estão surgindo dentro de você como algo válido, mas não como algo essencial, não como algo que te define e principalmente define a sua felicidade. E também tem a ver com a confiança de que caso esses planos, essas expectativas não se cumpram, você vai conseguir se recuperar e você vai retomar a sua vida. Uma desilusão amorosa, ainda mais nesse estágio tão inicial, não é o fim do mundo. Você é maior do que isso, sua vida vai ser maior do que isso. Todo mundo passa por esses erros e acertos, é completamente natural. Marcel, mas acontece demais comigo. Sim, acontece demais com várias pessoas. E ninguém tem controle sobre isso. O único controle que você tem é o que você vai fazer com isso. Por outro lado, eu quero retomar aqui também a minha recomendação lá do começo do vídeo pro outro lado dessa história, que é respeito e bom senso. Você que está começando a se envolver com alguém, trate essa pessoa com respeito e bom senso. É um outro ser humano que tem toda uma outra história, uma bagagem sentimental e que não é responsabilidade sua, mas respeito e bom senso não custam nada. E é algo que eu sei que você gostaria de receber também. Até porque uma das consequências das relações líquidas
é que você também pode estar em diferentes pontos dessa dinâmica. Você pode ser o cara que não se animou muito com o boy, mas também o contrário, né? Ser o cara que se animou muito e ele não. Então, naquele clichêzão maravilhoso, gentileza gera gentileza. A gente não precisa transformar todo o relacionamento líquido num relacionamento sólido, mas a gente também não precisa envenenar a água que outra pessoa vai beber. Gente, eu nem preciso perguntar muito porque eu tenho certeza que você já esteve em algum ponto ou outro dessa questão da responsabilidade afetiva. Ou foi o cara que se sentiu desrespeitado, ou foi o cara que te cobraram uma responsabilidade que não fazia sentido. Então me conta aí nos comentários, como é que você lida com isso? E que dicas que você tem para gerenciar melhor as expectativas, tanto as suas quanto a do outro. Para quem quiser conversar com mais privacidade, minhas DMs estão sempre abertas no Instagram, no Twitter, no TikTok, e agora no Threads também. Então me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.